dar início à nossa videoaula falando sobre nossa ferramenta de fluxo de caixa. Você deve estar nessa área aqui. Na minha imagem não aparece o vídeo porque eu ainda não gravei, estou gravando agora. Então você vai clicar aqui do lado, vai baixar o arquivo, ele vai baixar aqui do lado. Clica aqui nesse botãozinho, vai mostrar a pasta, né? Quando ele aparecer na pasta, eu dou um Ctrl X e levo para uma pasta que eu sugiro que você crie uma pasta chamada Result Place, né? E você vai abrir a ferramenta de fluxo de caixa. Não salve na área de trabalho, não recomendo, né? Bom, primeiro eu vou fazer uma apresentaçãozinha da planilha. Ok? Nós temos aqui essas abas: fluxo de caixa trimestral, gráfico do mês, avaliação vertical, né, percentual. Depois eu falo aqui, eu vou mostrar cada uma. Eu tenho uma introdução aqui, que são alguns indicadores que eu acompanho, que não fazem parte do fluxo de caixa, na verdade. É só uma análise minha financeira. E aí eu tenho o fluxo de caixa dividido em 6 partes. 3 são o que eu considero operacional, né, que são os recebimentos, todos os recebimentos. Os custos variáveis, né, que é a matéria-prima, facção, custo de venda, e a despesa fixa. Então esses 3 são o que eu considero de despesas operacionais, né, lançamentos operacionais. E tem os extras operacionais, como saídas extra-operacionais, empréstimo, etc. Pagamentos de dívidas passadas, quando a empresa vem de uma reorganização, e dinheiro imobilizado. Okay? Finaliza os grupos, né? E eu tenho os lançamentos mês a mês. Aqui é só uma avaliação vertical, né, de percentual da apresentação. E lançamento de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho até dezembro. Ok? Aqui eu vou ensinar em segundo plano esses lançamentos aqui, certo? Eu explico já ele. Vou começar com os lançamentos de recebimento. Então, em recebimento, eu separo em 2 grupos. Eu tenho o recebimento do grupo operacional e o recebimento do grupo extra-operacional. Operacional, todo o dinheiro que entrou na minha conta, né? Lembrando que aqui é um fluxo de caixa, então ele trabalha com o dinheiro que entrou e saiu, né? Todo o dinheiro que eu recebi resultante das minhas vendas. Nesse exemplo aqui, em janeiro, essa empresa recebeu 329 mil que veio das vendas, boleto, cheque, cartão de crédito, dinheiro, etc. Eu posso lançar aqui, se eu quiser, uma linha do que eu antecipei. Alan, nesse mês agora eu peguei 30 mil que eu ia receber outros meses e já antecipei para o meu caixa desse mês. E aí eu coloco aqui. Então, isso aqui é uma antecipação de recebíveis. Essa conciliação de recebimento eu vou explicar mais ao final. E eu posso ter recebido também dinheiro de inadimplência. Um cliente veio me pagar um cheque que estava devendo e entrou naquele mês. Então, ele é recebimento operacional. Então, tudo que eu recebi de inadimplência no mês de janeiro. E aqui eu tenho outros recebimentos, como recebimento de empréstimo, um dos sócios emprestou 20 mil, ou o banco me emprestou 20 mil, algum dinheiro que entrou que não veio, esse dinheiro não veio das minhas vendas, esses recebíveis. A venda de imobilizado, por exemplo, eu posso ter vendido uma moto da empresa, um carro da empresa. Juros de algum dinheiro aplicado, certo? E outras entradas que eu não esteja contemplando por aqui, certo? Então eu faço o lançamento aqui. Nesse caso, essa empresa em janeiro ela teve 329 mil reais de recebimento operacional e teve 20 mil de recebimento extra-operacional, que significa 349 mil de recebimento no caixa. Eu tenho que lançar isso aqui? Ela tenho, porque senão o saldo inicial e o saldo final não vão bater, certo? Eu vou para o outro grupo, que são custos variáveis. Custos variáveis eu divido em 2, na verdade, subgrupos, né? O primeiro subgrupo, que é a matéria-prima mais facção, né, que seria o custo do produto. E o segundo subgrupo, que seria os custos de venda, né, os custos comerciais, verbas e custos relacionados. Na matéria-prima, eu tenho tecido, 121 mil. Frete sobre a compra desse tecido, ou da matéria-prima, perdão, pode ser sobre compra de aviamento,
né? Eu abri um parênteses aqui para transferências de loja, por exemplo. Tem uma cliente minha que ela tem loja fora de Fortaleza, loja própria. Então ela também, além de produzir aqui, ela paga um frete de transferência para essas lojas, o que incide no custo do produto. Eu tenho imposto sobre compra de matéria-prima, DAI/ICMS. Eu tenho despesas com aviamento, custos, perdão, com aviamento, embalagem, produto acabado. O que é produto acabado, né? Quando eu compro um produto já pronto, eu só compro e vendo, né? Então eu já compro um conjunto de biquínis, ou então se o meu modelo de negócio ele não é de produção, ele apenas compra para vender, então eu vou lançar tudo que eu compro aqui dentro. Beneficiamento na matéria-prima, no produto, por exemplo, um plissado, um bordado, um silk, que tem aqui, né? Então tem empresas que são menores que elas lançam todo o beneficiamento aqui nessa linha, mas tem empresas que tem às vezes até setores de sublimação e de serigrafia, já lançam aqui os gastos, né? Gasto com pilotagem, quando essa pilotagem é voltada para... eu comprei algumas peças para poder usar de criatividade, ou ver alguma modelagem, né, influenciando no custo do produto. Gasto com bordados, computadorizados ou manuais. Viagem para compra. Não, viajei para São Paulo para fazer compra de produto acabado. Né? Então, esse custo da viagem ele tem que ser considerado na hora de eu classificar o custo do produto. Um gasto de lavanderia, etc. Esses itens em azul, gente, vocês podem estar sugerindo alguma conta que não tenha sido contemplada aqui, né? E o preenchimento dos valores ele vai se dar aqui nas colunas do mês, mês a mês. Então você vai sempre usar essas linhas aqui, que são brancas e azul, né? Essas linhas aqui de verde, elas são de somatório automático, então deve estar protegida, ok? A única que não é linha branca ou azul para preencher é essa de facção, que eu coloco aqui, ó. Você vai preencher aqui mesmo, então R$25.009, R$25.009. O restante todo você só vai preencher aqui. Essa aqui ela não vai permitir que você edite, né? Não que você permite que edite essa verdinha, porque como ela está sozinha aqui, eu não quis criar mais uma linha. Mas vamos em frente. Então, toda a matéria-prima, todo o gasto com matéria-prima, ele está aqui, ó. Outros custos de matéria-prima que eu não identifiquei, né, que pode ter surgido aqui com uma eventualidade. Gasto com facção, quanto eu paguei de facção em janeiro, quanto eu paguei em fevereiro. Custos comerciais, verbas e custos relacionados. Por que verbas e custos relacionados? Verba, gente, eu trato normalmente marketing como verba e inadimplência como verba. Ok? Mas vamos lá. Custos de venda. Toda comissão, né, comissão de equipe, comissão de representante, comissão de corretor, comissão administrativa. Tem empresa que dá uma comissãozinha administrativa para o pessoal que não é mão de obra direta. Comissão de franquias, quando tem algumas franquias que eu trabalho em cima de um comissionamento. Imposto sobre venda. Aí aqui eu vou abrir um parêntese. Eu só tenho 3 tipos de impostos nesse meu relatório. Imposto sobre compra de matéria-prima. Imposto sobre a venda do produto acabado. E lá em despesas fixas eu tenho outros impostos. Por exemplo, um IPTU. Né? O IPTU ele nem é sobre venda, nem é sobre compra de matéria-prima. Vamos lá. Então, frete sobre venda do meu produto, o marketing. Então, frete também eu tenho 3 tipos de frete. Eu tenho frete sobre compra e eu tenho frete sobre venda. Qualquer outro tipo de frete que eu tenha pago, eu vou lançar aqui em despesas fixas. Por exemplo, mandei um envelope para um cliente meu com alguns borderos, alguma coisa assim, pelo correio. Então, esse é outro tipo de frete, gasto com correio e tudo mais. Mas, se é sobre compra, ele vai estar de matéria-prima, o frete vai estar aqui. Se é sobre venda, ele vai estar aqui. Então, normalmente, essas despesas são despesas custos variáveis, né, que incidem sobre compra e sobre venda de produto. Então, relacionadas com o meu produto que eu vendo, ou produto que eu fabrico ou que eu compro para vender. Voltando aqui, todo o gasto com marketing eu lanço aqui, né? Blogueiras, fotógrafos, eventos, todos aqui. Né? Apesar que eu tenho até eu posso colocar brindes aqui, tudo, etc. Né? Todas as minhas despesas de inadimplência eu lanço aqui, certo? No gasto de inadimplência, é um cheque que voltou, então eu tenho que lançar aquele débito
para poder bater o meu extrato final, certo? Um fornecedor que eu estou com cheque de cliente, depois eu paguei a esse fornecedor, então eu estou pagando uma inadimplência, mas são coisas que eu detalharia pessoalmente, certo? Juros de antecipação, eu peguei uma quantidade de boletos, ou de recebíveis, ou de cheques, e eu antecipei, paguei um juros sobre ele, né? Por exemplo, bem aqui, eu posso ter dito que recebi, antecipei 30 mil, e bem aqui eu vou lançar os juros da antecipação desses 30 mil, ok? Juros e taxas de cartão de crédito, posso lançar aqui. Gastos com análise de crédito e cobrança como SPC, Serasa, Telecheque, etc. Despesas como viagem para fazer vendas, por exemplo, fui participar de um showroom, um evento de showroom lá em Recife, então eu pego e lanço aqui as despesas que eu tive com essa viagem. Alguns valores de desconto, eu vendi 300 mil, mas só vendi efetivamente 270, porque eu dei 30 mil de desconto em todas as minhas vendas. Eu posso lançar aqui, que apesar que é muito pouco utilizado esse item. Gastos com boleto, normalmente utilizado esses gastos quando eu trabalho com representante de mostruário, que normalmente o cliente de pedido se utiliza muito boleto e o banco ele cobra por cada boleto emitido, que muitas vezes gera uma taxa alta. Então eu trabalho aqui, né, individualmente, e eu tenho aqui mais campos para poder cadastrar alguma coisa que eu tenha porventura esquecido aqui, não elencado, e aqui outros custos comerciais, né, que eu posso estar lançando aqui também. Então terminei meus custos variáveis, B, né, então eu tenho um A, que é recebimento, B, que é custos variáveis, lembrando que o A, eu tenho um A1, que é o operacional, que para mim é o mais importante, e o A2, que é o extra operacional, que não vem da minha operação, do meu negócio, ok? Que nesse caso aqui são vendas de roupas. E eu vou entrar, então, o recebimento operacional, 329, menos a meus custos variáveis, 214, certo? Ele vai deixar aqui, no operacional, 114 mil para a empresa, de margem de contribuição operacional, que seria o quê? Para que serve essa margem de contribuição? Para pagar minhas despesas fixas. Então, vamos analisar aqui as despesas fixas. A despesa fixa tem a mão de obra, né, que eu divido em dois grupos, mão de obra direta e mão de obra indireta. Eu tenho serviços terceirizados produtivos, né, mão de obra produtiva terceirizada. Eu tenho Prolabore. Eu tenho as despesas gerais. E eu tenho serviços terceirizados. Então, esses todos compõem aqui as minhas despesas fixas. Vamos ver um a um. Mão de obra indireta, né, normalmente são aquela mão de obra que não está envolvida com produção. Para ser sincero, eu coloco aqui nessa mão de obra direta só costureira ou auxiliar de costura. Porque eu tento fazer um comparativo do gasto com mão de obra direta e facção. Quanto sairia o gasto dessa informação, desse valor aqui em facção. Tem cliente meu que nem lança essa mão de obra direta aqui, mesmo sendo assalariado, ele lança lá em facção. Eu acho interessante porque a gente tem um percentual desse custo, mas vamos lá. A mão de obra indireta, eu tenho salários, eu tenho alimentação IVT, vale transporte, eu tenho encargos, 13º, férias, INSS, FGTS. Eu tenho alguma ajuda de custo, benefício ou prêmios que eu pague por fora, prêmio de produtividade, alguma coisa assim. Eu tenho gastos com rescisão e eu tenho outros custos de mão de obra indireta, né, que eu posso não ter elencado aqui. Às vezes eu posso colocar aqui uma avaliação médica, etc. Aqui se repete as mesmas despesas, só que sendo em volta de mão de obra direta. Mão de obra produtiva terceirizada, são aquele pessoal que eu trabalho de forma terceirizada, que não é fixo na empresa. Por exemplo, cortador, estilista, que é freelancer, modelista, freelancer, pilotista, corpo de prova, é o risco que eu terceirizo, algum design e etc. Tem mais espaço aqui. Eu gosto de acompanhar por fora, porque eu posso dizer, olha gente, o nosso gasto com o cortador está alto, está na hora de a gente contratar um fixo para a empresa, tá? Mas vai valer mais a pena ter um fixo na empresa. Então, só por esses motivos de acompanhamento. Ou se eu já tenho um cara fixo aqui, e eu estou tendo esses gastos, eu falo, estamos sendo ineficientes nesses itens. Mas vamos para frente. Prolabore. Eu tenho um Prolabore para até 3 sócios, né? Prolabore 1, 2, 3, no caso de 3 sócios. E as despesas gerais, são as despesas mais comuns, né? Aluguel,
água, energia, telefone e internet, que eu trabalho junto aqui, todos os gastos com automóvel, como combustível, manutenção, impostos, como IPVA. Impostos e taxas, aquilo que eu falei, taxas cartoriais, taxa de licenciamento, de trabalho da empresa, etc. Materiais de trabalho que eu tenho de informática, de manutenção e de limpeza, né? Perdão, manutenção não, material de informática e de escritório de limpeza. Gastos de manutenção, exceto os gastos de manutenção de automóvel que ele estaria aqui, né? Construção e reforma, quando eu faço algumas pequenas construções, reformas na empresa, como eu troquei uma porta, fiz uma manutenção elétrica, então o gasto estaria aqui, ou manutenção, né, no caso manutenção elétrica. Seguros patrimoniais e seguro de carro, eu separo desse gasto com o carro aqui, ou você pode considerar o gasto do seguro do automóvel aqui. Na verdade, aqui para mim tudo estaria em despesa fixa, então essa interpretação aqui ou aqui não mudaria muito o resultado para mim. Despesas financeiras bancárias, são aquelas taxas de banco, de manutenção de conta, etc. Gastos com mercantil e farmácia. Esse espaço aqui também é um espaço aberto para vocês, né? Tem lanches, treinamentos, estacionamentos, caso que você queira acompanhar algo mais de perto, você pode deletar isso aqui também, fica à vontade. Só o que você não vai conseguir alterar são esses de cinza, que ele não vai permitir, né? Mas esses azuis estão aqui para isso. Outras despesas fixas. Você percebe que essas despesas fixas, outras, está até alto. Aqui em fevereiro teve 13 mil. Eu não gosto quando isso acontece. Para mim, outras despesas fixas tem que ser valores pequenos. Isso aqui mostra que teve muito gasto que não foi gerado um plano de conta correto para ele. 13 mil de outras despesas? Não, deve ter sido algum tecido. Se for tecido, ele já não estaria aqui, já estaria lá em cima. Então, são gastos que não foram identificados pelo financeiro dessa empresa. E aí serviços terceirizados, como assistência jurídica, que é mensal, são os mensalistas, certo? Balanço, nesse caso aqui, ele está aqui, mas normalmente eu faço um balanço a cada 3 meses, gasto com consultoria, contabilidade, um motoboy que presta serviço para a empresa, um serviço de informática mensal, às vezes eu tenho um contrato com a empresa que eu pago R$500 por mês, por exemplo. Segurança, né? Gasto de empresas que trabalham com fazer segurança do nosso patrimônio. Serviço de limpeza mensal. Tecnologia ERP é o sistema que você utiliza, o Taylor, Gera, Alpha, no caso o Smart, o Lynx, etc. Vamos lá. Audaces, quem trabalha com Audaces mensal, gastos com correio, quem tem contrato com correio, servidores e sites, né? Rastreador, quem paga um rastreador para os casos da empresa, etc. Também esse espaço aqui é livre para vocês, né? Pronto. Terminamos a primeira etapa. Recebimento, menos custos variáveis, menos custos de despesas fixas, perdão. E aqui é o somatório de todas as minhas despesas do mês. Ele vai me dar um lucro operacional, né, e o lucro total. Lembrando que o lucro operacional, ele contabiliza só a operação da empresa, só a receita que veio da operação da empresa. E o lucro, o resultado extra-operacional, né, o resultado total, ele considera aqueles 20 mil que eu tomei de empréstimo, né, porque ele vai ter que ser contabilizado na hora de calcular o saldo. E aí eu vou entrar em outras despesas, como saídas extra-operacionais. Eu tive um pagamento de empréstimo para um sócio. O sócio me pagou um dinheiro e me emprestou um dinheiro, eu estou pagando a ele. Ou estou emprestando para um sócio, também pode ser considerado aqui. Distribuição de lucro, eu fiz uma distribuição de lucro naquele mês, entre os sócios. Então, ele é uma saída extra-operação, né? Pagamentos de dívidas passadas, como eu já falei, nesse caso dessa empresa aqui não teve nenhuma dívida passada. E imobilizado, eu estou pagando com computadores que eu comprei para a empresa, ou ar-condicionado, ou alguns móveis, eu estou pagando uma parcela do carro, que é o imobilizado da empresa, eu estou pagando uma luva de uma loja que eu comprei, etc. Então tem um CDU, né, que eu pago para shoppings normalmente, marcas e patentes, eu estou pagando ali algumas despesas de marcas e patentes, etc. Então vem aqui, na linha 179, né, nessa planilha, nesse modelo, que eu posso fazer alguma modificação futura e isso aqui alterar esses números, mas eu tenho o despesas total, que é custos, despesas extras operacionais e imobilizado. Então tem toda a saída de dinheiro da empresa, ela vai estar contabilizada aqui. E aí ele me dá o resultado final. Quer dizer, então, vamos dar um exemplo aqui.
349 mil menos 349 menos 295, ele me deu um resultado final total de 53 mil. Se eu olhar só o valor operacional, 33 mil. E aí a gente vai na parte mais interessante, que eu acho, que é o seguinte. Ó. Sempre que eu vou fazer um lançamento de fluxo de caixa, eu começo com o lançamento do meu saldo inicial. Então, qual foi o meu saldo inicial naquele mês? De janeiro, em todas as contas, né, somando as contas bancárias, as contas, os dinheiros de caixa, né, do escritório, o dinheiro de caixa das lojas, com quanto eu iniciei o mês? Dia 1º de janeiro, de manhã cedo, antes de todos os lançamentos, eu tinha 45 mil. Eu estou informando que eu recebi 349 mil. Né? Então, você pega 45 mais 349, vai dar aqui 395 mil de recebimento. Foi o dinheiro que eu entrei o mês. Só que ao final do mês, eu estou falando que eu gastei totalmente 295 mil. Então, ele está me dizendo, olha, se eu tinha 45 e recebi 340 e poucos, né, e gastei 295, a planilha ela vai calcular para mim, olha, era para eu terminar o mês com 99 mil. Mas eu estou informando, eu venho bem aqui, eu informo, né, 25.633,26, 25.633,26, que eu terminei o mês com 25 mil. Aí a planilha vai dizer, como é que pode? Era para eu ter terminado com 99, mas você me disse que terminou com 25. Eu estou com uma diferença aqui de 73.879. Então, eu corrijo, enquanto eu não encontro essa informação, eu corrijo essa informação, né, esse valor. Eu vou dizer o quê? Olha, ao final eu não recebi esse valor. Eu vou aqui em conciliação de recebimentos e eu coloco aqui, ó. Eu tive a diferença de menos de 3 mil nesse mês. Quer dizer, para bater minha planilha, eu teria que ter recebido ao final, de verdade, 275 mil. Né? 255 mil de recebimento operacional. Pronto, lá no final, ele agora vai corrigir, ó, diferença zero. E agora eu consigo fazer uma avaliação em cima desses valores. A mesma coisa eu uso no outro mês, ó, deu a diferença de 46 mil para mais. Eu vou aqui e vou fazer um ajuste no recebimento. Então, na verdade, eu não recebi 229, é como se eu tivesse recebido 276. Quando eu faço esses ajustes, ó, bateu o ajuste necessário de lançamento está zerado, quer dizer, as contas estão batendo, isso quer dizer que as minhas informações estão mais próximas da realidade. E aí é que eu vou analisar as informações financeiras. Matéria-prima mais mão de obra, tá, do operacional, né, está 55%, estaria alto, custos comerciais de 6% estaria ok, de 15 a 10, despesas fixas de 25 a 30, estaria 34%, estaria acima, ok? E aí lucro operacional, lucro total, né? Então operacional ele só leva em conta o recebimento total, aquele empréstimo que eu recebi. Então estamos no início de ano de prejuízo. E ele fala aqui, ó, qual seria o nosso ponto de equilíbrio operacional e qual seria o nosso ponto de equilíbrio total, para considerar todas as saídas extra-operacionais também, certo? Então qual estaria sendo o nosso ponto de equilíbrio? Então no final, lucro final dessa empresa está, né, menos 7%. Né? O líquido total é quando ele considera o valor do recebimento de empréstimo, ok? Então o preenchimento é muito simples, eu venho aqui mês a mês, linha a linha, lançando quais são as receitas e despesas, né, para poder depois fazer essa avaliação. Lembrando sempre que meus saldos inicial e final tem que estarem batendo. E eu para fazer esse ajuste, para que bata eu faço esses ajustes, mas aí eu cobro normalmente que o financeiro identifique por que deu essa diferença, certo? E aí nos outros meses, as outras planilhas, perdão, essas outras abas, elas simplesmente vão me dar informações somadas, né, trimestral. Então aqui é a avaliação de janeiro, fevereiro e março, abril, maio e junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E o semestre, semestre 1, de janeiro a junho, semestre 2, julho a dezembro. Ok? Com as respectivas avaliações verticais, né? Aqui, ó, quantos por cento, por exemplo. De tecido, quanto por cento do nosso recebimento representou o gasto com tecido? 41% no primeiro trimestre, aqui no caso tem janeiro e fevereiro. Seria um gasto muito alto. No gráfico mensal eu posso olhar mês a mês. Eu quero ver aqui só janeiro. Ele vai me dar os gráficos aqui
só do mês de janeiro. Quanto foi o gasto de mão de obra indireta, mão de obra direta não teve. Terceirizada representou aqui 6%, né, 14% de despesas gerais e etc. Ele vai dando aqui a avaliação vertical de um único mês. A avaliação vertical mês a mês, eu também olho aqui sobre retorno operacional, né, recebimento operacional e sobre faturamento. Eu considero muito operacional, eu não gosto de considerar a entrada de empréstimos. Então, ele vai dizer mês a mês, ó, no caso aqui, tecido em janeiro representou 48%, em fevereiro já representou 35%, então a gente caiu aqui em fevereiro, né, em gasto com matéria-prima, em gastos em custos variáveis, né, então foi muito bacana janeiro, ou fevereiro, perdão, muito bacana não, já melhorou, né. E aqui eu tenho os gráficos gerais, você pode estar analisando um a um, certo? Pronto, essa parte de fluxo de caixa terminou. Lá em cima é que eu faço alguns acompanhamentos por interesse próprio, por exemplo. Quanto faturou naquele mês? Faturei em janeiro 200 mil. Quanto custou, a preço de custo, o que eu faturei? O produto que meu cliente levou com ele. Custou 72 mil. Isso quer dizer que minha margem de contribuição foi 128 mil, né? Margem de contribuição sem levar em consideração a despesa de venda, custo de venda. Que o meu markup comercial, eu tenho aqui markup comercial e financeiro, ele está 2,78, quer dizer, 200 dividido por 102 dá 2,78. Minha margem de contribuição em percentual foi 64%. Né? E eu acompanho outras coisas também, como compra de mercadoria, quanto eu dei entrada em produto acabado na minha empresa, nos meus estoques, naquele mês. Ou quanto eu comprei? Eu comprei 55 mil. Eu vou acompanhando mês a mês esses indicadores. Quanto eu tinha de estoque de produto a preço de custo naquele período? Eu estava com 138 mil. Normalmente eu não trabalho com centavos nesses indicadores. E quanto eu tinha de estoque de matéria-prima? Estava com 33 mil. Certo? Então é só um acompanhamento mês a mês de alguns indicadores financeiros da empresa. Certo? Que eu posso estar acompanhando aqui, o meu estoque está crescendo, de matéria-prima, preço de custo, etc. Ok? Então aqui a gente finaliza essa ferramenta de fluxo de caixa. Se tiver alguma dúvida, só entrar em contato comigo. Obrigado pelo seu tempo, até a próxima.